Três jogadores reforçando o Fluminense na segunda rodada do estadual de 2020 e atualizações e notícias sobre Frederico. Giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Bem fácil de decorar, né? Você deixa o seu like aqui embaixo. Hoje é dia 21 de janeiro de 2020. Estou trazendo aqui mais um giro de notícias, por isso vou reforçar aqui o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, me dá essa moral aí. Teve muito vídeo sobre a estreia no Carioca e agora a gente vai falar já da segunda rodada do Campeonato Estadual. A primeira notícia, como eu já introduzi, é sobre as estreias de dois jogadores e a volta de um outro jogador com a camisa do Fluminense para a partida contra a Portuguesa, segunda rodada do Campeonato Carioca, nesta próxima quinta-feira. O Fluminense tem a volta dos três jogadores, no caso a chegada de dois, são eles Egídio, lateral esquerdo, que teve já seu nome inscrito pelo Fluminense e estará liberado para a partida contra a Portuguesa. Também Iago Felipe, que já tinha sido regularizado desde semana passada, mas não pôde participar da estreia, porque o período ali para a estreia era um pouco maior, eram 5 dias antes da partida, então ele acabou sendo registrado ao longo da semana e não pôde atuar. Então Iago Felipe, Egídio, e o outro é Paulo Henrique Ganso, que já cumpriu a sua suspensão. No final das contas, ele pegou 2 jogos de suspensão pela expulsão no Fla-Flu lá atrás, já cumpriu um ainda lá no Fla-Flu do ano passado, em 2019, e cumpriu o outro na estreia em Bacaxá contra o Cabo Friense. Então já cumpriu os 2 jogos, está disponível para o jogo de quinta-feira. O que nos deixa com o pé atrás sobre qual time será escalado. Porque Odair Hellmann falou na última semana, depois do jogo, de que ele deve continuar utilizando o Fluminense com apenas um meio-campo, ou seja, entra Ganso ou entra Nenê. Vai voltar essa discussão. No caso do ataque, a gente ainda não tem notícias sobre recuperação, ou se os jogadores estão bem, se vão para o jogo. No caso de Evanilson, de Caio Paulista e de Marcos Paulo, se eles vão ter condições de ir para o jogo, ou se o Fluminense vai continuar escalando jogadores que são reservas ou do Sub-23 para aquela posição. O fato é, Egídio volta para ser titular na lateral esquerda, isso é um ponto incontestável, e Iago Felipe provavelmente vai roubar a posição de Dodge. Não duvido muito de que o meio-campo seja formado por Henrique, por Hudson, Yuri e Dodge, e Ganso ou Nenê. Não duvido muito disso não, ou até mesmo que ele adiante Nenê para jogar no ataque e mantenha o Ganso ali no meio de campo, tirando um dos atacantes que jogaram. Vamos esperar para ver notícias lá do treino de Odair Hellmann. E a outra notícia deste vídeo é sobre Frederico Chaves Guedes. Ó, Fred, tá passando tanto tempo que eu tô começando a esquecer falar como é que se fala o seu nome inteiro. Mas enfim, Fred, notícias do Cruzeiro, você sabe, aqui no canal Raiz Celeste. Sim, nesse períodozinho a gente tá informando notícias do Cruzeiro acerca de Fred, porque são de claro e notório interesse do Fluminense. Fred teve uma reunião, já era esperada essa reunião na última segunda-feira, né, mais conhecido como ontem, para definir o seu futuro no Cruzeiro. O que foi definido? Nada. Não definiram nada não. Mas segundo o Globoesporte.com, o Cruzeiro e Frederico chegaram a um consenso amigável e que este não é uma renovação. Fred está com um pé fora do Fluminense. Eu vou falar aqui a declaração dita pelo Mário Bittencourt, não vou falar literalmente não, que não abriu aqui mesmo, pelo Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, no domingo, após a partida contra a Cabo Friense, sobre Fred. Ele e o Odair Hellmann falaram ali com um discurso quase que uníssono de o Fluminense quer Fred, vai esperar o Cruzeiro resolver a situação. Por que eu acho interessante isso? Que eles estão colocando assim, pra mim, isso não é informação, isso é de quem está analisando de fora a situação. Para mim ficar claro de que o Mário Bittencourt já tem ali uma proposta, um projeto Frederico, já deu uma sondada e já houve conversas com um representante do jogador, não necessariamente o jogador diretamente, né, mas com um representante, com algum empresário, etc. E já tem esse projeto apresentado. Só que o Fluminense não vai se colocar como estando negociando com o Fred por 2 motivos.
Primeiro, isso seria uma falta de ética gigante. Então, só isso já pegaria muito mal para o Fluminense. E segundo, de que o Fluminense hoje, o capital político, o que é isso? É a moral do Mário Bittencourt. Se Fred renovar com o Cruzeiro, ela não será abalada. Afinal de contas, desde o início ele deixou claro, nossa negociação é com o jogador, caso ele rescinda com o Cruzeiro. Se Fred renova com o Cruzeiro, o Fluminense não perdeu na negociação porque ele nem entrou. O único dano à gestão dele, né, e à diretoria como um todo será se Fred rescindir com o Cruzeiro e assinar com outro clube, por exemplo, com o Grêmio, que é um time que está no patamar financeiro e de competições acima do nosso, e não tem um centroavante, tem André Balada lá para ser o centroavante deles no ano de 2020. Então, dentro disso, aí se ele assina com um Grêmio da vida, aí sim o Fluminense perdeu a negociação, porque tentou negociar com o Fred e perdeu. Essa perda pode ser boa ou ruim, né? Vamos dizer, se for um salário de 1 milhão que ele acertar com o Grêmio, é óbvio que é uma perda boa pra gente de não gastar 1 milhão com o Fred. Porém, então por isso que eu acho que já houve ali uma sondagem, mas nunca vai ser falado de que negociou, de que tá negociando, porque, claramente, se ele fica no Cruzeiro, seria uma perda do Fluminense, seria uma derrota para o Fluminense dentro dessa negociação. Meu feeling hoje diz que Fred não fica no Cruzeiro mesmo, porque isso é informação. No Globoesporte.com, eles até usaram, o Gabriel Duarte, repórter do Globoesporte.com, usou o seguinte termo: as conversas caminham para uma rescisão contratual. Ou seja, a reunião de hoje, que foi tratada como positiva e em alto nível, caminham para essa rescisão. Ou seja, eles se acertaram e chegaram à conclusão mesmo de que o melhor para Fred, o melhor para o Cruzeiro, sendo o que cada um acha melhor para si, não se bate. Ou seja, o que é melhor para Fred, o que ele acha que é melhor para ele nesse momento, não é o que o Cruzeiro acha que é melhor para o Cruzeiro nesse momento. Não, os caminhos não se cruzam. Então, caminha para uma rescisão. Só que, vamos lembrar, o problema da rescisão e o problema de Fred ficar também é o money. O Cruzeiro está devendo desde 2018 a Fred, direito de imagem, está devendo um monte de meses de salário, uma dívida de mais de 10 milhões de reais. Ou seja, até mesmo se eles forem rescindir o contrato, não vai ser algo de tipo assim, beleza, vamos rescindir, assina aqui, pronto, acabou, não. Vai ter uma enrolação também. No caso, pensando muito friamente sobre o Fluminense, quanto mais essa enrolação tiver, etc., é bom por dois motivos. Primeiro, a gente não precisa pagar o primeiro de Fred. O motivo é o segundo, que é Fred vai tendo um tempo maior de descanso e não vai jogando já agora, etc. A gente sabe que é um jogador com uma idade um pouco avançada e se atuar no dia 19 de janeiro já faz um efeito negativo em jogadores muito jovens, quanto mais um jogador com acima de 30 anos. Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que segundo o Globoesporte.com acontecerá na quarta-feira, né? A expectativa é de que até a próxima quarta-feira haja uma definição do futuro do atacante em relação ao Cruzeiro. Se ele sair do Cruzeiro, meu amigo, aí você pega a sua camisa aí que tá escrito Fred, já bota na janela de casa e torce pro homem vir. Enfim, saudações tricolores e até a próxima, valeu!